Lira faz contra governo Lula discurso mais duro do que nos anos Bolsonaro e dá novo tom para a sessão de volta ao Congresso. Por que o Lira vai ser duro com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro aprovou o orçamento secreto, né, gente? O Lira fez a festa com dinheiro público. Presidente da Câmara deu recado sobre o orçamento e acordos com o parlamento. Reportagem do Bruno Góes, da sucursal de Brasília, do jornal O Globo. Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, proferiu nesta segunda-feira o seu discurso mais duro em cerimônia de abertura do ano legislativo, em pronunciamento cheio de recados ao governo. Historicamente, a solenidade dá aos presidentes das casas a oportunidade de fazer um balanço das atividades do ano precedente, além de servir de marco de divulgação da agenda própria dos congressistas. Em ocasiões anteriores, houve recados ao executivo justamente para reforçar a independência do poder, mas essas mensagens costumam ser mais sutis. Querida Suzana Inês, obrigado pela sua ajuda. Vamos lá para a gente poder acompanhar tudo que a gente está fazendo. Em plenário, Lira cobrou o cumprimento dos acordos firmados, diz que errará quem apostar na inércia da casa por conta das eleições municipais e elevou a tensão na queda de braço pelo controle das contas públicas ao dizer que a peça orçamentária pertence a todos e não apenas ao executivo. Mudança de tom. Discursos de Lira na abertura do ano legislativo. Em 2023, essa casa não acolherá, defenderá ou refenderá nenhum ato, discurso ou manifestação que atente contra a democracia. Quem assim atuar terá repulsa do parlamento, a rejeição do povo brasileiro e os rigores da lei. Em 2022, defesa das reformas, as disputas e tensionamentos devem ficar para o momento da campanha. Agora o momento é de união e diálogo porque o Brasil tem pressa. Em 2021, ele defendeu o acesso à vacina. Precisamos fazer o que estiver ao nosso alcance para facilitar a oferta de vacinas para os mais vulneráveis nesse momento mais dramático, sempre obedecendo aos mais rigorosos padrões sanitários e sem colocar em risco a vida das pessoas. Congresso aumenta ingerência nos gastos públicos em 2024, decidido pelo parlamento 44 bilhões, decidido pelo governo 178 bilhões. Em fevereiro de 2022, coube ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, exercer o papel crítico ao governo, em meio à elevação das tensões com os ataques bolsonaristas em processo eleitoral, pediu que a vontade das urnas fosse respeitada em pleito que ocorreria em outubro. Além disso, condenou a disseminação de fake news. Já Lira pediu à União para aprovação das reformas. As disputas e tensionamentos devem ficar para o momento de campanha. Agora o momento é de união e de diálogo porque o Brasil tem pressa, disse Lira em discurso ameno. No ano passado, Lira optou por encampar uma mensagem mais enfática, com foco na defesa da democracia e na independência entre os poderes, além de recados direcionados ao judiciário. Também recriminou veementemente os atos golpistas ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro, protagonizados justamente por apoiadores de Jair Bolsonaro, um aliado político à época. Esta casa não acolherá, defenderá ou referendará nenhum ato, discurso ou manifestação que atente contra a democracia. Quem assim atuar terá a repulsa desse parlamento, a rejeição do povo brasileiro e os rigores da lei. Em 2021, Lira fazia cobranças para o acesso à vacina. A primeira dose ofertada no país foi aplicada pelo governo de São Paulo, enquanto o Executivo Federal ainda patinava nas aquisições. Precisamos fazer o que estiver ao nosso alcance para facilitar a oferta de vacinas para os mais vulneráveis neste momento mais dramático, sempre obedecendo os mais rigorosos padrões sanitários e sem colocar em risco a vida das pessoas, disse ele. Em março daquele ano, com a devolução da crise da pandemia, Lira fez o discurso mais duro contra o executivo em todo o seu período à frente da casa, momento em que ameaçou apertar o botão amarelo em referência ao possível impeachment de Bolsonaro. A reforma da Previdência. Em 2020, o presidente Rodrigo Maia, então filiado ao DEM, usou a oportunidade para passar a mensagem ao Congresso que estaria passando a ocupar uma posição mais relevante. O Congresso está passando a ocupar um lugar que é seu por direito, que é epicentro do debate e da negociação,
em torno das questões vitais para o desenvolvimento do nosso Brasil. Em seu discurso de abertura do ano legislativo, ele fez diversos acenos ao fortalecimento do poder legislativo. Acredito que esta é uma legislatura especial que teve um começo vitorioso. Não se trata de vitória trivial do governo sobre a oposição ou de um partido sobre outro, se trata da vitória do poder legislativo. Já em 2018, Maia focou o discurso na reforma da Previdência, proposta que se tornou a principal bandeira dos seus mandatos. A sociedade vem clamando por um Brasil mais simples e mais igual ao poder público e ao setor privado, uma previdência pública que garanta aos servidores públicos os mesmos direitos do trabalhador, mais simples que ganha o salário mínimo. Cunha reclama das vaias a Dilma. Em 2016, 3 meses após o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceitar a abertura do processo de impeachment contra Dilma Rousseff, a abertura do ano legislativo foi marcada pelo discurso ameno do deputado. Cunha afirmou que a Câmara não se furtaria a analisar qualquer proposta que fosse encaminhada pelo governo e lembrou das dificuldades políticas enfrentadas em 2015. Iniciamos esta sessão legislativa com a recessão em alta na economia e uma crise de saúde que atinge o país. É imprescindível que haja esforço de todos nós para superarmos os obstáculos e suas consequências. É um canalha esse cara, né? Disse Cunha, que completou: a Câmara não se furtará a examinar qualquer proposta do Poder Executivo, embora não haja consenso de que o aumento da carga tributária seja a solução para combater a crise. Após a cerimônia, Cunha se manifestou contra as vaias dirigidas a Dilma que ocorreram no plenário, meus queridos e minhas queridas. Boa matéria do Globo, para lembrar dos discursos dos presidentes das casas, né? E como o Lira tá subindo o tom pra chantagear o Lula, né, gente? Essa que é a real, né? Pra chantagear o Lula, é isso que a gente tá vendo aí justamente.